Salve, rapaziada, beleza? Xandão, vamos bater um papo sobre uma obra bem legal, né, agora. Está também na lista da UFSC, né, e obviamente vocês vão estar bem preparados para essa prova, né, porque vocês conhecem a história, já está vindo aí várias e várias vezes, a gente já ouviu falar desse livro, né, outros vestibulares, vestibular UFSC, o vestibular ACAF, então tá aí ele de novo pra gente, que é o de amor e amizade. E nada melhor do que falar de amor, nada melhor do que falar de amizade. Eu quero ter 1 milhão de amigos, como diria o nosso querido Roberto Carlos. E a obra em si, né, essa coletânea organizada por Pedro Vasques, ela é uma Clarice diferente daquela que a gente está acostumado. Por quê? Porque são crônicas, são histórias ali que ela escreveu para o Jornal do Brasil entre os anos 68 e 72, e nessas histórias ela conta um pouquinho sobre testemunhos, relatos, vivências, experiências, ficciona um pouco também, e ela coloca pra gente algumas percepções aí dela em relação ao tempo presente, cronos, tempo, agora, tá? Então, daqui a 50 anos, uma coisa que a gente está falando hoje, talvez não faça muito sentido daqui a 50 anos, porque o cronos é o agora, o momento presente e tal, e daqui a 50 anos nada disso faça sentido, né? Ou possa até fazer uma referência e uma memória, né? Um tom de memória para a gente desse tempo de agora, 2022. Então a ideia básica da nossa querida Clarice Lispector é, nessas crônicas, abordar de forma bacana os temas ali, amor e amizade. Tanto um quanto o outro, os amores mais profundos e os amores mais superficiais, as amizades para a vida inteira e as amizades que vão se esfriando com o tempo. Então essas são as percepções que ela tem e nós vamos brincar um pouco de tentar desmembrar algumas coisinhas para vocês. Tá? Os temas são temas cotidianos, vida, amizade, mulher, paixão, descoberta da sua própria identidade, quem eu sou, existência, tarará, morte, amigos que se vão, então um monte de coisa ali são temas possíveis para a gente entender sob a ótica da nossa Clarice Lispector, que escreveu isso para o Jornal do Brasil entre os anos de 68 e 72. E aí você vê aquela coisa, pô, 68, ato institucional número 5, governo militar, repressão, censura, ela não escreveu sobre isso, hashtag fora Clarice. Não, mano. Ela pode até ter escrito sobre isso, mas esse livro especificamente não trata desse tema. Por que não, Xandão? Porque o cara escolheu o tema amor e amizade. Dentre as crônicas todas que ela escreveu nesse tempo, ele pegou esses assuntos. Qual a intenção, talvez? Talvez aproximar um leitor que não conhecesse tanto o trabalho da Clarice, ou que até conhecesse o trabalho da Clarice nos seus romances e contos, buscar um novo nicho, né, de leitores, ou até fazer com que leitores que estavam acostumados com Uma Hora da Estrela, Paixão Segundo GH, acabassem por ler histórias com um tom de leveza maior, uma pegada de uma leveza maior, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Não tem polêmica, não tem polêmica. O cara escolheu esses textos porque eles atingiriam um público-alvo diferente daquele que era acostumado a ler Clarice Lispector. Até é engraçado, porque a Clarice ela até fala disso dentro dos textos, né? Tipo assim, ela gostava mesmo de fazer romance, das histórias, dos personagens, de criar e tal, e entregar. Aí quem gostava do livro dela gostava, quem não gostava simplesmente não gostava e pronto. Agora com a crônica não, todo dia tinha e aí, pô, por que você escreveu isso, por que você falou aquilo, porque a galera mandava carta pro jornal na época, ou ligava para a redação do jornal, pô, o que ela escreveu lá, não sei. E ela não curtia isso, ela se sentia meio que invadida, né? E ela fala, né, numa das crônicas ela bota lá, eu escrevo para ganhar dinheiro, ponto. Né? E não que isso me deixe feliz, ponto. Né? Ela queria mesmo era viver de romance, mas né, não era tão simples assim, né? Viver de romance, viver de literatura no Brasil daqueles tempos, né? Até hoje ainda é difícil, imagina na época. Então, basicamente é isso. Ela faz parte da terceira geração do modernismo, ela é contemporânea de João Cabral de Melo Neto, contemporânea de Graciliano Ramos, e é uma fase mais intimista e introspectiva. Por isso que a densidade dos livros dela se dá. Ela escrevia de forma mais densa, mais pesada, tal, os livrão, assim, né, mais cabeça, o cara tipo, tá pensando, o que são as metanarrativas, o que é o Rodrigo na história da Macabeia, aquelas coisas erradas que a gente tem que pensar, por que tinha uma barata em Paixão Segundo GH, e agora não, são coisas assim mais fluídas, mais leves, são textos que eles correm mais rápido porque é um texto de jornal, tem um limite de linhas. Ah, entendi, Xandão, então ele tem que ser mais fluido, beleza? Então basicamente isso.
Clarice Lispector nasce na Ucrânia, em Cheltenham, vem para o Brasil, para se instalar no Recife, Rio de Janeiro, e viveu em alguns países do mundo com seu esposo, que era diplomata. E aí ela fala um pouco sobre isso, tem uma história que fala um pouquinho sobre isso, de uma mulher que chega numa festa para a qual ela não sabia exatamente por que ela estava ali e demorou para interagir com as pessoas. E aí, conforme o champanhe e as bebidas começam a entrar, as pessoas começam a se soltar e há uma certa cumplicidade. Então ela fala sobre isso. Ela viajava em muitos países do mundo acompanhando seu marido diplomata, mas ela não curtia essa vibe e tal, porque ela não tinha amigos, não tinha um círculo de convivência muito amplo, e ela acabava meio que se resignando às vezes aos quartos de hotéis em países que todo mundo adoraria estar visitando, tá entendendo? Então basicamente é isso, tá? E, enfim, essa é a nossa querida Clarice, e ela nesse texto ela põe uma linguagem mais cotidiana. Eu coloquei informal, coloquial, mas uma linguagem mais do dia a dia, né? Uma forma mais simples e Clarice Lispector, sem aquele peso, aquela densidade que a gente está acostumado. Então é uma linguagem um pouquinho mais de leve, tá? Aqui. Assim. Algumas histórias são legais, eu não vou falar, obviamente, todas, eu vou escolher algumas aqui pra gente trocar uma ideia, tá? Mas pra gente ter mais ou menos uma noção, né? Quando eu falei do livro do Pauliceia Desvairada, eu falei, né, dessa revolta que ela apresenta nessa crônica. A vida dos sentimentos é extremamente burguesa, porque lá tem o ódio ao burguês e tal, né? Então ela fala assim, dessa coisa, dessa limitação da vida, esse controle, né, que a gente tem de fazer as coisas de acordo com um modelo, de acordo com um padrão e tal. E ela meio que ela tem uma revoltinha em cima disso, né? Hashtag revolts, né, por conta disso. Então ela meio que achincalha um pouco essa estrutura e tal, né? A Descoberta do Mundo é uma história muito legal, porque fala sobre infância, adolescência e vida adulta, né? Essas passagens da existência, né? Essa coisa da vivência, ou das vivências que a gente vai ter, descobertas, primeiros amores, primeiras desilusões, a maneirar-se, né? O amadurecer. Então todas essas coisinhas ela brinca ali para nós, né? Uma que eu acho legal e eu acho importante vocês darem uma olhadinha, se vocês não viram o livro, é essa história aqui, porque ela fala, ao que leva ao amor, ela fala sobre o universalismo camoniano. Então é Camões, lá do Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, Ferida que Dói Inocente e tal. Ele traz para nós a ideia do amor universal, o amor, como diria o J Quest, que era um amor maior que eu. Um amor que transcenda, um amor que não seja só o físico, carnal, tal, aquela coisa, né, visceral, mas um amor que transcenda. E é essa a ideia que ela propõe ali para a gente refletir sobre essa ótica desse amor universal camoniano, essa visão de Camões sobre o amor. Então é muito legal essa historinha. Então tinha poema do Camões ali dentro? Não, mas tinha uma referência a Camões e essa ideia que ele tinha de amor, né? Esse platonismo amoroso, que era uma característica do classicismo também. E o platonismo não é aquele amor não correspondido, aquele amor difícil, insano e não correspondido. O amor, nessa perspectiva, é o amor que ele transcende, né? É o amor que você não... o amor que não se mede, o amor que não se pede, que diria o nosso querido Tony Garrido lá com Cidade Negra. Então assim, é um amor que transcende, é um amor que supera, é um amor que vai além. Então essa é a dinâmica que ela põe ali para nós, ao que leva o amor, para onde ele nos conduz. Então essa dinâmica ali. Olha que bonitinho esse texto, eu achei muito fofinho esse texto, né? Outras historinhas, né? Eu botei Amor e Morredor, eu botei aqui Vida ao Natural, que é legal assim também. Quem escreveu isso, eu acho muito engraçado, porque ela coloca para nós a história de ela ter traduzido um livro e o livro perdeu a graça, tipo, né? E, cara, tipo, né? É a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, a tradução de um título de um filme, né? Às vezes tá lá assim, The Book is on the Table, vem na versão brasileira, A Vida de Zé. Tipo, tem nada a ver com uma coisa com a outra, tipo assim, sabe, perde a essência. Pessoal, fãs do Crepúsculo, por exemplo, lembram que na versão em inglês do livro tinha uma coisa em que eles vieram para o Brasil, Eduardo e Bella, e eles chegaram aqui e, pô, eles encontraram praticamente uma selva, né, no Rio de Janeiro, macacos e tal. Na versão em português não tem, entenderam? Então é essa a ideia dela, assim, desses filtros que a gente coloca na hora que vai escrever, né, ou transcrever alguma coisa, a gente acaba tirando aquele peso,
aquela densidade que a proposta do texto ou traz, né? Então, Desencanto e Clarice ao traduzir um texto. Você já pegou uma música que você gosta, você já traduziu ela, ou já pegou a tradução, fica meio estranha às vezes, né? Fica uma coisa meio fora, assim, porque né, tem umas coisas que não encaixam, é basicamente isso. Você cantar ela em inglês é legal, você cantar ela em português ou ler a letra em português, né, mais ou menos. Então, basicamente, é isso que ela faz. Eu acho legal essa percepção dela ali. Eu tô meio atrapalhado com os mouse aqui, gente, me desculpa. Então, vamos embora. Primeiro beijo, primeiro beijo, né? Quem não, né? Falar do primeiro beijo, todo mundo lembra do primeiro beijo, né? É, é... o primeiro beijo é muito bonitinho, né? O cara né, tá lá e o Traje a Rigor tem uma música que diz, né? Eu ensaiei o mês inteiro pro dia da festa chegar, ensaiava no banheiro, um xoxo só para te agradar, ou seja, como chegar na menina, como beijar a pessoa, né? Como é que se aproximar e tal. Então o Roger aí, o pessoal do Traje a Rigor bota essa brincadeira na música e é basicamente isso. Então fala sobre o primeiro beijo. E é o namoradinho, os casalzinhos lá, né, no ônibus e o menino fala que ele tinha beijado né, uma estátua, né? E tipo assim, uau, né? Primeiro beijo, ele foi numa estátua, então ele conta essa história pra gente, ou a nossa cronista conta a história pra gente desse primeiro beijo, assim. Então, é basicamente isso, então, a coisa do primeiro beijo, a questão da adolescência, nessa puberdade, essa coisa que entra ali. Viagem de trem é uma história legal, porque a memorialista, ela veio de trem para o Brasil, trem para o Brasil, ela veio da Ucrânia para a Alemanha de trem e depois de lá ela veio, obviamente, de navio para o Brasil. E ela está narrando a viagem de trem onde uma menina conhece um cara e os dois sentam juntos. Então teria sido a primeira paixonite dessa personagem, dessa figura, que remete à própria Clarice, né, na sua história de uma ucraniana que acaba vindo para o Brasil ainda garotinha. Então basicamente seria isso. E ela coloca assim, tom memorialista mesmo, sabe? Assim, ela, talvez tenha sido assim a minha vinda para cá, alguma coisa nesse sentido. O desencontro basicamente fala sobre relacionamentos, a comunicação muda, os não ditos. Essa expressão não está na crônica, é uma expressão que eu tirei lá do livro do Carlos Schroeder, aqui de Santa Catarina, na personagem Copi, que é lá do livro Fantasias Eletivas, os não ditos. Eu acho essa expressão muito legal para entender essa comunicação muda. Lá no livro do Schroeder ele coloca que Copi escreve para a mãe e diz me perdoe por tudo aquilo que eu não disse. Né? E essa história dos não ditos é muito isso, assim, a comunicação muda, né? As pessoas às vezes não precisam dizer muita coisa para esclarecer muitas outras tantas, né? Então, assim, a tornar as coisas óbvias nem sempre são necessárias tantas palavras, né? Quando se sabe ouvir, não precisa muitas palavras, né? Como já diria a música também lá do Ira. Então, a dinâmica dessa narrativa aqui é muito isso, em cima dessa comunicação muda. Um olhar, uma troca de olhares, um gesto, e aí basicamente seria isso aí. Amor, né, que é a história de um cara que tem um pati na coleira, história muito doida, né? Mas eu acho que no final ela deu uma mensagem muito massa, assim, porque o Coati, quando ele descobre que ele não é um cachorro, ele é um Coati, ele não aceita mais ser cachorro, porque ele se descobriu, ele sabe o que ele é. E aí bota assim, uma vez descoberto o que se é, não se retrocede. Então isso também dá pra gente puxar pra nossa vida. Depois que tu sabes o que tu queres, o que tu na tua essência, enquanto ser humano, enquanto pessoa, tu não vai mais voltar, tu não retrocede mais. É muito legal essa história aqui e tal. Então, algumas historinhas aí, tem mais uma laminazinha com histórias, né, e a gente vai fechando um pouquinho do bate-papo aí. Na parte Luz Cardoso, Sérgio Porto, fala sobre amigos que ela perdeu, né? Então são amigos reais, então ela está chegando naquele bater, né? Ela está aqui com seus 50 e poucos anos quando está escrevendo isso aí, e tu começa a entender que a vida está chegando num limite estranho, assim, porque uma época, eu sei isso para a gurizada que está na aula né, com a gente fala assim, tu vai batendo em algumas etapas da existência, daqui a pouco tu começa a perceber que os teus amigos estão falecendo, e ela fala, né, para Sérgio Porto, por exemplo, ela diz assim, me perdoe por tudo aquilo que eu não te disse, me perdoe por eu nunca ter te procurado, me perdoe por eu não ter falado contigo, né, e agora tu não tá mais aí. E tu era um cara que alegrava as pessoas gostavam de ti, e não tá mais aí. Então essa é a percepção dela, né, desses amigos que se foram, desses amigos que ela perdeu,
E ela registra isso nas suas crônicas também, a ideia da morte, né? Que a morte é uma consequência natural da existência, né? Mas dói. Ela fala no começo dessa história do Sérgio Porto, ela diz, né? Eu não quero mais perder alguém que me é caro, ou seja, uma pessoa que eu gosto muito, porque dói, né? Ela fala basicamente sobre isso, né? Um pedido, viva, viva, é difícil, é duro, mas viva. Essa frase também, essa expressão que está ali, dessa história, é mais ou menos isso, gente. Pô, por mais porrada que a gente leve, a gente, né, tem que levantar e viver. Eu faria uma ponte, e agora não com as obras indicadas, mas sim com o livro do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, porque lá no final, depois que o Severino quer se matar lá e tal, daí o Mestre Carpina não sabia o que responder para ele, nasce o filho do Mestre Carpina, e o Carpina diz assim para ele, olha, eu não sei dar a resposta que você me pediu sobre a pergunta que tu fez antes, mas a vida te deu a resposta. Que mesmo a vida franzina, uma vida fraquinha, uma vida, né, ela merece ser vivida, porque nasceu a criança e renovou a esperança daquele homem, Mestre Carpina, e por extensão renova as esperanças do Severino Retirante. Então ele fala nesse resumo que a vida sim, ela merece, por mais sofrida, por mais pesada que ela seja, ela merece ser vivida. É bem legal essa historinha também, bacana. Outra coisa interessante que é uma marca da Clarice Lispector, que são as epifanias. Epifanias, vamos traduzir isso de uma forma assim bem simplista, como insights, né? Então você tem um problema e você de repente pá, né, dá um despertar assim. E esse despertar é essa epifania, você acorda para alguma percepção e tal. E essa história que eu falei, né, a mulher que estava num jantar, ela não tinha sido convidada, mas não era muito íntima das pessoas que lá estavam e começou a tomar uns gole, e os gole foram soltando ela, daí começaram a interagir e tal, então houve essa troca, então ela teve algumas epifanias, olhando para uma pessoa, olhando para outra, ela teve alguns insights assim, em relação a isso. Então a epifania é uma palavra que é comum aos textos da Clarice Lispector, uma percepção comum aos textos da Clarice Lispector, como por exemplo em Macabé, quando ela tem lá, ela é atropelada, e entre o atropelamento e a morte, ela tem a sua epifania, né? A sua grande epifania. Ela se torna uma estrela, todo mundo quer saber quem é ela, o que ela fazia, o que ela estava fazendo ali. Então ela se torna visível às pessoas, né? O sonho dela de ser uma estrela, tipo Marilyn Monroe, se consolidou ali. Então ela teve a sua epifania ainda que estivesse agonizando e viesse a morte na sequência. Tá? Então assim, algumas coisas... uma historinha que eu acho bacana chama-se Saudade, que é a ideia da prosa poética, e prosa poética, eu botei até um pontinho de interrogação, porque ela aproxima-se da estrutura poética por conta de um ritmo, de uma musicalidade que esse texto apresenta para nós, então é uma coisa um pouco mais subjetiva nessa construção, e ela fala sobre a saudade como um sentimento pleno, um sentimento forte, que a gente muitas vezes acaba nutrindo. Tá, beleza? Então, assim... claro, que é tudo muito breve, tudo muito rápido, são algumas histórias que eu acho legais vocês darem uma olhada, mas Clarice, diferente da Clarice que a gente está acostumado nos romances, aquela densidade, aquela pressão, né, aquela coisa intimista, introspectiva, caem por terra porque são crônicas escritas para jornal. Lembra que ela não curtia muito isso, em alguns momentos ela escreve sobre essa questão de ter que escrever forçada, obrigada pela estrutura do jornal e tal, mas é bem legal assim a gente conhecer uma nova Clarice, uma nova ideia de Clarice Lispector, tá bom? Por hoje era isso, a gente vai conversar mais pra frente sobre outra obra da UFSC e eu espero que vocês estejam curtindo, estejam aproveitando e se sim, mandam e aí aqui embaixo nos comentários.